História, a arte de inventar o passado. Ensaios de teoria da história, Durval Muniz de Albuquerque Jr., Edusky, 2007. Capítulo 2, da parte 1. História, a arte de inventar o passado. Nota da tradução. Página 53 a 65. Nota da tradução. Texto originalmente publicado em Cadernos de História, Natal, edição da UFRN, número 2, páginas 7 a 12, 1985. Bouvard e Pécuchet, protagonistas de um romance de Gustave Flaubert, nota 1, eram dois funcionários públicos medíocres e entediados com a vida que levavam em Paris. Numa tarde sufocante de domingo se conhecem, no Boulevard Bourdon, e se tornam grandes amigos. Um dia, o inesperado, a quebra da rotina, acontece com a chegada de uma carta que comunica o enriquecimento de Bouvard, com a herança deixada pelo seu padrasto. Eles pensam imediatamente em se tornarem agricultores. Após muitas negociações, compram um sítio onde iniciam uma série de fracassadas experiências com a agricultura, com a jardinagem, com a pecuária e com a química. Tentando espantar a tediosa existência no campo, os dois amigos terminam enveredando pela arqueologia e pela história. Em pouco tempo, transformaram a casa no museu. Cita. Uma velha vigia da madeira erguia-se no vestíbulo. Os espécimes de geologia entulhavam a escada, e uma enorme corrente estendia-se no chão ao longo do corredor. Na parede da frente, um caldeirão dominava 2 cães de chaminé e uma placa de lareira representando um monge a acariciar uma pastora. Ao redor, sobre pequenas prateleiras, viam-se castiçais, fechaduras, parafusos, porcas. O soalho desaparecia sob os cacos de telhas vermelhas. Nota 2. Fim da citação. Depois de fazerem inúmeras escavações e aquisições de objetos, os mais disparatados, que eram oferecidos pelos vizinhos como peças de raríssimo valor, Bouvard e Pécuchet se dão conta de que aqueles objetos não lhes diriam nada sem um conhecimento prévio da história da França. Os objetos e as marcas deixadas pelo passado não traziam em si mesmos nenhum sentido, ou seu sentido. O passado não era o documento, nem o vestígio por ele deixado, mas a compreensão da trama histórica em que estavam envolvidos, só possível com o saber histórico e uma erudição previamente adquirida. Tinham, na biblioteca, a obra de Anquetil, mas a série dos reis madrastos, ou madraços, muito pouco os divertiu. À procura da melhor história da França, leram Auguste Thierry e de Guénot, que divergiram em quase tudo. Para de Guénot, cita, a realeza, a religião e as assembleias nacionais eram os princípios da nação francesa instituídos pelos merovingios. Os carlovingios os derrogaram. Os capetos, de acordo com a vontade do povo, esforçaram-se por mantê-los. Sob Luís XIII, foi restabelecido o poder absoluto a fim de vencer o protestantismo, último esforço do feudalismo, e 89 é um retorno à Constituição dos antepassados. Pécuchet admitiu tais ideias. Bouvard, ao contrário, deplorou por haver lido Augustin Thierry. Que queres dizer com a nação francesa? Pois não havia ainda França, nem assembleias nacionais. Os carlovingios não usurparam absolutamente nada, e os reis não libertaram as comunas. Lê e verás. Nota 3. Fim da citação. Vivendo no século em que a consciência da historicidade dos fenômenos era mais aguçada, em que o aceleramento das transformações históricas tornou sensível o movimento e a mudança da sociedade, no momento em que o paradigma realista metafísico tenta tornar a história uma ciência de verdades exatas, de leis universais, estes personagens recorreram sucessivamente a várias obras clássicas sobre a história da França, a coleção de Boucher e Hux, em que o excesso de debate lhes pareceu prejudicar a visão do conjunto, e Thiers, que pôs os dois amigos em lugares opostos, ao tematizar a Revolução. Bouvard, espírito liberal e coração sensível, tornou-se constitucional, girondino, termidoriano. Pécuchet, bilioso,
e de tendências autoritárias, declarou-se sans-culotte, até mesmo robespierrista. Para umas, a revolução é um acontecimento satânico, outros a proclamam como uma sublime exceção. Os vencidos de ambos os lados, naturalmente, são mártires. Após compilarem inúmeros escritos sobre a Revolução, chegam à conclusão de que já não tinham uma ideia precisa sobre os homens e os fatos daquela época. Para julgá-la, seria preciso ler todas as histórias, todas as memórias, todos os jornais, todos os manuscritos. Renunciaram à tarefa. Nota 4. Talvez fossem encontrar a verdade nas épocas antigas, afastadas dos acontecimentos. Os autores certamente os analisariam desapaixonadamente, e a neutralidade e objetividade científica seriam respeitadas. No entanto, os autores não chegavam a um acordo sobre dados fatos. Eram outros tantos equívocos. Cita. Tito Livio atribui a fundação de Roma a Rômulo, Salústio aos troianos, de Enéas. Coriolano morreu no exílio, segundo Fábio Pictor. Foi vítima dos estratagemas de Átilo Tulo. Se Dionísio merece crédito. Sêneca afirma que Horácio Cocles regressou vitorioso, e Dion que ele foi ferido na perna. E Lamarck de Vaillé externa dúvidas semelhantes relativamente aos outros povos. Nota 5. Fim da citação. Assim, a diferença pelas datas passaram a diferença pelos fatos. Passaram a achar que o importante é a filosofia e a história. A história, para além das migalhas dos acontecimentos singulares, expressaria não apenas uma organização sistêmica, como revelaria uma racionalidade, uma necessidade, uma finalidade. Acima dos homens e de suas existências individuais estaria o homem, este ente empírico e transcendental, inventado pela modernidade, assim como a humanidade, com seus fins últimos. No entanto, mais uma vez se perderam entre narrativas empolgadas por razões as mais díspares uma religião, uma nação, um partido, um sistema, uma ideologia, ou, para censurar os reis, aconselhar o povo, apresentar exemplos morais, compilaram Bossuet, Vico, Daunou e terminaram por se confessarem desnorteados em matéria de história. Nota 6. Parece que, mais de um século depois, vivemos o mesmo drama de Bouvard e Pécuchet. Se para eles a modernidade trouxera a vontade de saber, a vontade de verdade que os fazia normalizar entre um saber e outro, uma especialidade e outra, uma identidade e outra, descobrindo com dor e dilaceramento o caráter relativo dos saberes e as incertezas da ciência, nós hoje temos que conviver não apenas com a relatividade dos discursos, com a relatividade do saber histórico, mas com a relatividade da própria realidade. Tendo surgido na década de 50, no campo da estética, o termo pós-modernidade foi se ampliando para outros setores da vida social, terminando por nomear um novo horizonte de nossa experiência cultural, embora alguns considerem a pós-modernidade uma decadência momentânea da modernidade. Ou a considerem um estilo artístico que faz a crítica das vanguardas modernistas. Podemos definir a pós-modernidade como a nossa condição histórica, a nossa episteme, sendo a pós-modernidade uma nova condição histórica e sendo o conhecimento histórico um contínuo ou um conhecimento relativo às condições históricas de sua produção. Portanto, não pode mais ser produzido a partir dos mesmos paradigmas, teorias e metodologias com os quais se produzia história na modernidade. Discutiremos neste texto, portanto, o estatuto do saber histórico na pós-modernidade. Como o fato de vivermos numa sociedade pós-moderna ainda está em discussão, vamos inicialmente apresentar em linhas gerais as transformações históricas que levaram à pós-modernidade, o que caracteriza as condições pós-modernas, para só então abordarmos as mudanças paradigmáticas do saber histórico que esta implica, a nova ideia de história e os desdobramentos teórico-metodológicos que esta requer. Em Rapsódias de Agosto, filme de Akira Kurosawa, ao olhar no horizonte e ver o cogumelo atômico, uma japonesa pensa ver um grande olho vermelho cheio de raios de sangue a piscar para ela. Essa talvez tenha sido a primeira piscadela da pós-modernidade. Neste acontecimento simbólico se esconde todo o fracasso da modernidade, a falência do humanismo e o fim do sonho iluminista. Todas as promessas das filosofias da história do século XIX,
de uma história teologicamente atravessada pela razão em direção à civilização, ao progresso, à liberdade, à igualdade e à fraternidade. São declinados junto com milhares de japoneses. A validade dessas metanarrativas, que tentaram unificar a totalidade da experiência histórica da modernidade dentro de um projeto de emancipação humana global, é contestada violentamente. Imaginemos que, por esta cena devastadora, nossos personagens do século XIX entrassem numa máquina do tempo e aterrissassem no fim deste século. Passeando pelo mesmo Boulevard Bouton, dar-se-iam conta de que aquilo que chamaram de sociedade industrial, de capitalismo, de sociedade do trabalho, do progresso, de sociedade burguesa, transformara-se rapidamente. Ninguém mais mitifica as máquinas e o trabalho, agora só se fala em tecnociência. A informação e a comunicação vão se tornando os principais meios de produção. Fala-se em sociedade pós-industrial, cuja economia não é mais o reino das coisas, mas o reino do fluxo de signos, em que não se lida com grandes somas de papel-moeda, mas com grandes cifras, uma tela de computador. A economia se desmaterializa seguindo de perto as descobertas da física, que progressivamente relativizam os fenômenos naturais e puseram em dúvida as leis que regiam ou que regeriam o universo e desmaterializaram a matéria. A invenção do chip iniciou uma progressiva desreferencialização do mundo e sua integração em circuitos telemáticos. Passou a ser possível a simulação de realidades virtuais em que o homem convive com o simulacro, um mundo de escolhas rápidas, quantitativas e bíticas. A robótica, filha dileta desta revolução telemática, aumenta o desemprego relativo em todas as economias e permite superar o padrão fordista de funcionamento das fábricas. Surge a chamada acumulação flexível, a terceirização que buscam superar a chamada rigidez do sistema, engessado nos países centrais pelas exigências trabalhistas dos operários e o seu sindicalismo superorganizado. A sociedade do trabalho vai dando lugar à sociedade do ócio, voluntário ou não. O próprio capital muda de qualidade ao ser cada vez mais capital constante e menos capital variável, e, no entanto, não entrar em crise como previra Marx. O próprio capital, repetindo, muda de qualidade ao ser cada vez mais capital constante e menos capital variável, e, no entanto, não entrar em crise como previu Marx. Será que não está em crise? O capitalismo não só transforma constantemente as relações sociais pré-existentes, o que desorientava nossos personagens do século XIX e levava a reações românticas e nostálgicas da sociedade comunitária, como as próprias relações criadas por ele. Estas dissoluções parciais que precisam, ou que pareciam no começo do século ser a marca do apodrecimento do sistema e de seu inevitável fim premeditável, revelaram-se um processo contingente cujas consequências são largamente indeterminadas. O capitalismo foi capaz de encontrar soluções diferenciadas para suas crises, contrariando qualquer determinismo e previsão. No século XIX, a nação, a civilização e a revolução eram razões de história. O discurso historiográfico adquiria sentido e institucionalização do fazer história. Ganhava um objetivo estratégico que era o de recuperar o passado nacional, o passado da civilização, ou mesmo o passado que precisava ser revolucionado. Por isso era tão importante saber a história da França, de sua civilização e de sua revolução. Hoje, nossos personagens olhariam para um mundo onde as nações têm cada vez menos significados. Já com a Guerra Fria, o mundo se dividia em dois grandes blocos internacionais e, após o fim do nacionalismo real, se fragmenta em blocos regionais, sob o policiamento dos organismos internacionais. A civilização ocidental e cristã trouxe no seu bojo tantos barbarismos quanto aqueles que se propôs a superar. A revolução que destruiria o capitalismo seria feita por uma força que era, ao mesmo tempo, interna e externa ao sistema, o proletariado. Mas esta classe foi, em grande medida, cooptada pelo sistema e abandonou a revolução atraída pelo estado de bem-estar social montados pelo trabalhismo e a social-democracia no pós-guerra. Gramsci, no começo do século XIX, percebera as contradições da teoria da classe nas formulações clássicas do marxismo, ou seja, se o proletariado era uma classe cuja identidade seria dada pelo próprio sistema e essa identidade seria fixa, como ela poderia mudar o sistema se este seria um sistema fechado? Se a identidade do proletariado se alterava permanentemente, como ela poderia ter sempre a mesma tarefa, ou seja, como poderia ele fundar a história se estava em mutação histórica?
Admitindo que o proletariado era pragmático e contingente, que a identidade da classe era relacional, suas mudanças se davam na relação com o tempo, espaço e outras classes. Gramsci admite a possibilidade de o proletariado não realizar sua tarefa, de ser cooptado pelo sistema, dissolvendo assim a possibilidade da elaboração de uma filosofia da história, tendo a identidade proletária como referente. Estas e outras leituras do marxismo vão colocando-o cada vez mais longe do marxismo clássico, alterando em vários pontos a mais bem acabada filosofia da história do século XIX, que tinha a ideia de revolução como pressuposto. A não realização das previsões históricas da filosofia da história do século XIX coloca nossos personagens diante do questionamento da própria racionalidade da história, dos mitos das fundações, ou seja, da existência de uma determinação, em última instância, da história. O caráter relacional, contextual e plural de qualquer acontecimento histórico elimina a possibilidade de uma argumentação que tome como ponto de partida um ponto fixo, revelando a própria relatividade da realidade. Continuando seu passeio por Paris de hoje, Bouvard e Pécuchet seriam confrontados com toda a maquinaria da cultura de massas, com um mundo de imagens, simulacros, signos luminosos. A arte pop levando as últimas consequências da liberdade de criação e experimentação instaurada pelas vanguardas modernistas. Põe em crise a representação realista do mundo. A própria psicanálise, ao nos informar sobre o nosso universo inconsciente, põe em xeque o império do realismo e da razão cartesiana. Descobrimos que, para além da consciência, nossas ações e produções sociais são produtos de desertos, de suas maquinações e agenciamentos. Esta cultura de massa instaura uma nova sensibilidade, aberta para o choque, a surpresa, o caráter relacional das identidades. O sujeito deixa de ser visto como uma totalidade fechada e fundante das ações e representações para ser pensado como uma produção histórica, como um lugar que diferentes pessoas vêm ocupar sucessivamente ou como a produção de uma identidade em que vários fluxos de subjetivação e forças de sujeição se encontram. A sociedade da serialização e do indivíduo obriga a que os indivíduos assumam uma série de papéis, de identidades, fragmentando-se. Nossos personagens teriam que aprender a conviver com a crise do dado. Na sociedade pós-moderna, nada é evidente. O referente, o fenômeno, o signo, deixam de ser dados fixos, realidade objetiva de que partem e representações para serem revelados como produto de invenção social linguística. O modernismo realizou esta tarefa de crítica à ideia de realismo em arte. A relação entre significantes e significados se altera, não existindo mais significados fixos e universais. Cada significante podendo ter muitos significados, levando à própria crise da ideia de significante. É o contrário. Os homens descobrem o mundo como linguagem. Esta nova sensibilidade leva à erosão das categorias modernas e à instauração de novos paradigmas no campo do saber. Mas será que essas transformações são tão recentes assim? Os dois personagens voltam para casa convencidos a retomarem os estudos arqueológicos e fazerem uma arqueologia do presente. Perguntam-se quais as descontinuidades e as rupturas que ocorreram no próprio saber moderno que os levou até seus limites e fez com que se instaurasse uma nova episteme no Ocidente. Bouvard lembra-se de Immanuel Kant, quando este anuncia: a mente não cria suas leis com base na natureza, mas as impõe a si mesma. Nota 7. E Pécuchet vai até a biblioteca sobre a poeira do livro A Ciência Nova, de Gian-Battista Vico, e lê este enunciado. O homem pensante é o único responsável por seu pensamento. Nota 8. Estamos no século XVIII, e estes dois enunciados provocam deslocamentos fundamentais para se pensar a historicidade do pensamento ocidental. Nasce uma nova cosmovisão, uma nova teoria do conhecimento em que este não é uma imagem do mundo, mas chave para possíveis mundos. Eles anunciam o fim do realismo metafísico que durante muito tempo afirmou a capacidade do homem de conhecer o mundo tal como ele é, que pensou a verdade como uma operação de correspondência entre a representação, o enunciado e a realidade independentemente do sujeito, uma realidade como dado objetivo. Desde Kant, instalam-se as premissas do relativismo em que conhecimento e realidade não correspondem, mas se adaptam funcionalmente. O mundo da experiência sendo o único lugar da procura da verdade, não havendo outro mundo anterior. O conhecimento passa a ser útil e relevante. Se resistir ao mundo da experiência e nos capacitar a fazer prognósticos, suscitar ou impedir a ocorrência de certos fatos.
Tendo feito uma viagem pelo tempo, Bovary e Pécuchet chegam à conclusão de que nunca conhecemos o mundo, mas certas circunstâncias particulares, sendo nosso real nosso limite. O conhecimento não se refere a uma realidade ontológica objetiva, mas sim à organização e ordenamento de um mundo constituído de nossas experiências. A inteligência organiza o mundo organizando-se a si mesma. Portanto, já em Kant, a percepção da realidade havia sido deslocada para o campo do fenômeno, pondo em dúvida a existência de um objeto isolado do resto do mundo como uma coisa ou uma unidade inteiriça. Desde Vico, toda a ciência é o conhecimento das origens, das formas e do modo como se fizeram as coisas. Nesta ciência, o verdadeiro é o feito, e a procura é a procura das condições de possibilidade. O ser humano só pode conhecer aquilo que fez, só pode conhecer as operações de produção do que fez, e o que faz é o que chamamos de real. Vindos de um século cujo paradigma realista e cientificista tinha a pretensão de romper as aparências do mundo e encontrar suas essências, nossos dois personagens se depararam com a crise dessa concepção de ciência no fim do século XX. Fica claro que para eles que a arte, em que o conhecimento provém da consciência do ato de construir, em que o ato de construção nunca é escamoteado, parece se oferecer melhor como paradigma diante desta nova visão, acerca do conhecimento, em que o ser só o é quando conhecido e percebido, só é sendo, como dizia Heidegger. Nota 9. A dicotomia essência e aparência é superada. O ser só é quando aparece, por trás das aparências, nada há. Só que o ser aparece de diferentes modos, daí sua relatividade. O mundo construído é um mundo de experiências que se constitui pelas experiências e não tem nenhuma pretensão à verdade no sentido de corresponder a uma realidade ontológica. Os objetos e as experiências são produtos de nosso modo de experimentar, determinado no tempo e no espaço. Ou seja, se o verdadeiro é o feito, demonstrar algo por meio de sua causa é causá-lo. A própria natureza não é em si mesma organizada. As leis que vemos na natureza são nossa inteligência que as coloca. Nós ordenamos e organizamos a coisa, ou a causa. O determinante é, pois, a história do que construímos, como construímos as condições das construções, porque o já feito limita o que se pode fazer agora. A historicidade reside nesta dependência das ações e experiências presentes e das ações e experiências passadas. Portanto, ao contrário do que pensavam Bovary e Pécuchet em seu século, o ato de conhecer não é fruto de uma recepção passiva de um mundo transparente feita pelo sujeito do conhecimento, mas conhecer é uma atividade. O organismo cognoscente examina as suas vivências e, porque o faz, tende a repetir umas e evitar outras. A regularidade de certas experiências permite organizá-las como um mundo estável. As semelhanças e as diferenças são produto da separação ou da comparação que vários sujeitos fazem simultaneamente. Portanto, elas são relativas ao lugar ocupado pelo sujeito cognoscente, ao seu ponto de vista. Já que falamos do meio do mundo, jamais nos é dado a ver suas fronteiras, privilégio que só nossos personagens imaginários estão tendo, sendo todo o conhecimento relativo a este lugar que se ocupa no mundo. Estas mudanças paradigmáticas rompem com a categoria da modernidade, cuja consciência histórica ocupou o centro da configuração de todos os saberes. Tal como Bovary e Pécuchet, estamos céticos quanto à possibilidade de conhecer o passado, tal como ele realmente foi. Pensamos hoje o passado como uma invenção, de que fizeram parte sucessivas camadas de discursos e práticas. Percebemos o passado como um abismo que não se para de cavar. Quanto mais queremos nos aproximar dele, mais nos afastamos. Damos-nos conta de que a história não está a serviço da memória, de sua salvação, mas está sim a serviço do esquecimento. Ela está sempre pronta a desmanchar uma imagem do passado que já tenha sido produzida, institucionalizada, cristalizada, inventada a partir do presente. O passado só adquire sentido na relação com este presente, que passa, portanto. Ele anuncia ou enuncia já a sua morte prematura. Como diz Nietzsche, a história só pode ser suportada por personalidades fortes, porque ao falar de nossa finitude, da finitude de todas as coisas, ela está falando da morte. Nota 10. O conhecimento histórico é perspectivista, pois ele também é histórico, e o lugar ocupado pelo historiador também se altera ao longo do tempo. Nem sempre se fez história do mesmo jeito, e ela serviu a diferentes funções no decorrer do tempo. O historiador não pode escamotear o lugar histórico e social de onde fala.
e o lugar institucional onde o saber histórico se produz. Por isso, a história como narrativa está em crise. A metanarrativa se faz a partir de um sujeito de discurso que, a pretexto de falar do lugar da ciência, sobrevoaria a história e poderia falar de fora dela, ter uma visão global de conjunto e não comprometida com os embates do momento, ilusões que Bouvard e Pécuchet podiam ter no século passado, mas os historiadores de hoje já admitem que o se alojar no passado não é nenhuma garantia de imparcialidade, simplesmente porque ela é impossível. A história, a partir do século XIX, instaurou-se como uma disciplina pretensamente científica. Naquele século, as experiências históricas e o passado eram tomados como grau zero para o realismo. A realidade era mostrada e justificada pela história. A modernidade buscou na história as leis da evolução humana, evolução civilizatória, leis que ajudariam a prever o telos para a humanidade. Tratava-se de evitar encarar o caráter finito e limitado da existência do homem. A história anunciava o encontro futuro da humanidade com a sua redenção, proporcionada pelo avanço do conhecimento, da ciência, da razão, da consciência. É esta história científica que, passando por sucessivas críticas desde a escola dos análises, procurou livrar a história das filosofias e dotá-las de uma teoria e um método próprios. Vive uma definitiva crise hoje. Durante quase 2000 anos, a escrita da história era vista como uma forma de arte, um gênero literário, em que se imbricavam outros gêneros como o épico, o lírico, o satírico, o dramático, devendo-se levar em conta questões de retórica e de estilo. A história, como o próprio termo grego significava, era a narrativa, a descrição de testemunhos exemplares, de feitos quase sempre ligados ao Estado e às aristocracias. A narrativa histórica, como coloca Hayden White, implica a elaboração de um enredo com a definição de personagens, de agentes e agências. Da ação histórica, implica a elaboração de um argumento, além da presença inevitável de implicações políticas e de pressupostos filosóficos. Nota 11. A fundação de uma ciência da história que já ensaiaram com os iluministas foi possível a partir de uma distinção radical entre o fato e a ficção, feita no século passado, embora esta distinção faça parte da ideia da história na antiguidade, como deixa ver Tucídides, que já afirmava o caráter limitado da imaginação histórica, que só poderia se ater ao que realmente tinha ocorrido. A própria presença do mundo mítico como parte da história relativiza esta separação. O historiador conta uma história, narra, apenas não inventando os dados de suas histórias. Consultando arquivos, compila uma série de textos, leituras e imagens deixadas pelas gerações passadas que, no entanto, são reescritas e revistas a partir dos problemas do presente e de novos pressupostos, o que termina transformando tais documentos em monumentos esculpidos pelo próprio historiador, ou seja, o dado não é dado, mas recriado pelo especialista em história. O que se chama de evidência é fruto das perguntas que fazem ao documento e ao fato de que, ao serem problematizados pelo historiador, transformam-se em larga medida em sua criação. O acontecimento, o evento em história não é, pois, um dado transparente que se oferece por inteiro ou em sua essência, mas é uma intriga, um tecido que se vai retramando e refeito pelo historiador. Que vai ser retramado e refeito pelo historiador, desculpe. A distinção entre o fato e ficção que separou o discurso historiográfico do discurso literário foi transcendida pela literatura modernista ao romper com o par referente representação. Ao tornar explícito o caráter de fabricação do próprio significante, Joyce, Pound, Proust fizeram emergir o caráter de demiúrgico da escritura. Em seus livros, o passado é uma construção, uma invenção feita durante a própria escrita. A memória como história são uma escritura sem fim, nem origem. O conhecimento histórico torna-se, assim, a invenção de uma cultura particular, num determinado momento que, embora se mantenha colado aos monumentos deixados pelo passado, a sua textualidade e a sua visibilidade têm que lançar mão da indignação para imprimir um novo significado a estes fragmentos. A interpretação em história é a imaginação de uma intriga, de um enredo para os fragmentos do passado que se tem à mão. Esta intriga, para ser narrada, requer o uso de recursos literários como as metáforas, as alegorias, os diálogos
etc. Embora a narrativa histórica não possa ter jamais a liberdade de criação de uma narrativa ficcional, ela nunca poderá se distanciar do fato de que é narrativa e, portanto, guarda uma relação de proximidade com o fazer artístico, quando recorta seus objetos e reconstrói em torno deles uma intriga. A pós-modernidade, ao romper com o cientificismo e racionalismo moderno, instaura um novo paradigma calcado nas artes, diante, pois, da emergência de um paradigma ético-estético na pós-modernidade. O conhecimento histórico, a escrita da história mudam de estatuto. Podemos, enfim, livrar-nos da exigência da cientificidade, entendida como produção de um conhecimento capaz de compreender a verdade única do passado, as leis eternas e imutáveis das organizações estruturais sistêmicas, o que já foi feito, inclusive pelas camadas ou chamadas ciências da natureza. Podemos voltar a enfatizar a dimensão artística de nosso conhecimento e de nossa prática, tomar a história como arte de inventar o passado a partir dos materiais dispersos deixados por ele. Isso não significa esquecermos nosso compromisso com a produção metódica de um saber, com o estabelecimento de uma pragmática institucional que ofereça regras para a produção deste conhecimento, pois não devemos abrir mão também da dimensão científica que nosso ofício possa ter. Mesmo as artes também requerem métodos e não dispensam teorias, pois mesmo tendo feito a crítica às filosofias da história, não podemos desconhecer também a dimensão filosófica e política de nosso conhecimento. As artes também requerem, acima de tudo, uma ética feita de princípios imanentes às próprias ações e não preconceitos morais ou preceitos morais que já orientaram determinantes correntes historiográficas. Não podemos fugir do limite imposto pelo nosso arquivo. Só podemos historicizar aquilo que deixou rastros de sua produção pelo homem, um dado momento e espaço, mas desaparecem as fontes privilegiadas da história ou aspectos de que o historiador não poderia se ocupar e tudo se torna historicizável e fonte de historicidade. Não devemos reivindicar para a história mais do que seu lugar como saber específico. Se ela jamais será uma ciência capaz de proposições inquestionáveis, se não poderá ser uma arte com total liberdade de criação e não pode submeter o dever histórico a uma filosofia, a uma razão e explicação unívoca, nós, historiadores, podemos fazer disso a delimitação de nosso espaço, tornarmos a história como uma proto-arte, próxima da ciência e da filosofia, podendo manter com estas áreas do conhecimento diálogos permanentes, enfatizando conforme as problemáticas e temáticas a serem estruturadas ou estudadas em cada momento um destes seus aspectos. Se já não se produz a história para servir de base para a construção da memória da nação e de quem a domina, se já não se produz a história para afirmar a superioridade de nossa civilização frente às civilizações anteriores, e se as sociedades contemporâneas não ocidentais anteriores e as sociedades contemporâneas não ocidentais, e se já não produzimos a narrativa das condições necessárias para a vitória inevitável da revolução, parece que o nosso ofício perde a sua finalidade, ele se torna sem sentido e a história chega ao fim. Ora, não nos desesperemos como Bouvard e Pécuchet, pois, enquanto a sociedade demandar por narrativas históricas, enquanto os homens precisarem de uma narrativa do passado para orientar suas experiências presentes, continuaremos sendo necessários. Tranquilizem-se, senhores. Se a vida é amiga da arte, enquanto houver vida e quisermos vivê-la de forma cada vez melhor, precisamos da arte, ou precisaremos da arte de inventar novos mundos possíveis, inclusive da arte de inventar o passado. Notas. Nota 1. Gustave Flaubert, Bouvard e Pécuchet, segunda edição, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1981. Nota 2. Ibidem, página 89. 3. Ibidem, página 105. 4. Ibidem, página 106. 5. Ibidem, página 108. 6. Ibidem, página 109. Nota 7. Emmanuel Kant, Crítica da Razão Pura, São Paulo, Abril Cultural, 1982. Nota 8. Jean-Baptiste Vico, A Ciência Nova, São Paulo, Record, 1999. Nota 9. Martin Heidegger, Ser e Tempo, quarta edição, Petrópolis, Vozes, 1993, página 34. Nota 10. Friedrich Nietzsche, Considerações Extemporâneas, São Paulo, Nova Cultural, 1991, página 28. Nota 11. Hayden White, Meta-História, A Imaginação Histórica do Século XIX, São Paulo, EDUSP, 1999.